Amém, irmão? O pessoal dentro da família dele, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Estenda suas mãos para cá sem ele, sem contenda. E repita comigo assim: bendito, bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas. Pode ser, meus irmãos. Pode ser sentado, descansa aí. Pastor Charles, obrigado. Você virou meu amigo, né, meu irmão? Irmão em Cristo, amigo. Faz uns 20 dias que nós retornamos para São Paulo, pastor Charles, eu e minha esposa, e o pastor Charles, não vai não volta para aquela terra turbulenta. E aí Deus nos direcionou por um tempo. Então não estou mais morando aqui em Atibaia, infelizmente. Quero te pedir perdão pelos atrasos, nós saímos de lá, mas o meu motorista é uma benção. Meu sobrinho Alexandre. Eu vou jogar a culpa nele, né, Xande? É assim, irmão. Está comigo a minha esposa, a Leila, a minha mãe, 70 e quanto? 8 anos. Mulher de fé. A palavra de Deus diz assim que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não há nada mais tremendo do que a oração. A minha mãe, a gente conhece a história de fé. Nos levanto, eu e mais meus irmãos, a minha irmã está aí comigo, o meu sobrinho, neto dela, Arthur, a Fátima também, daqui de Atibaia, né, Fátima? Amiga também, nossa amiga também, meu sobrinho Alexandre, pastor Alexandre, o Glória. E nós crescemos nesse caminho de fé. O melhor caminho é o caminho de Jesus Cristo. Mateus 28 vai dizer que aquelas mulheres foram até o sepulcro e na porta do sepulcro estava o anjo. Porque procura, ele não está mais aqui. Diga assim, ele, levanta a mão para o céu. Diga ele está aqui. Aleluia. Glória. Então, aleluia. nós agradecemos a Deus, porque a palavra também vai nos dizer que ensinar a criança no caminho que ela deve, para quando ela crescer não venha se desviar. Prazer, pastor Oliveira, conhecer o Senhor. Nos honra com a presença, que ele me disse ali, guardei no coração, falei, é uma grande responsabilidade. Então, obrigado por estar aqui também, os nossos irmãos. Eu sempre confundi o nome deste vaso aqui, irmão. Valdinei. Eu chamava ele de Claudinei. Acredito que vocês durante sexta e sábado, quem esteve sexta e sábado aqui? Foi tremendo? Quem apanhou? É bom, né? Porque a palavra de Deus vai dizer que ele exorta quem ama. Então, de vez em quando, é bom Deus puxar a nossa orelhinha, né? Denilson, está ouvindo nós aí? Está ouvindo perfeitamente aí? Isso é bênção. Quando eu prego aqui, você glorifica aí, tá bom? Combinado? Abra sua Bíblia em Apocalipse. Aleluia. Se coloque de pé, você que pode, sobre os seus pés, em reverência à palavra de Deus. Há entre nós alguém que não... Se coloque de pé, só fique sentado se você tem um problema grave nas pernas, por alguma ocasião séria, você não pode ficar de pé. Parece que tem jovem cansado. Desperta, irmão. Amém? Apocalipse capítulo 2. Diga glória a Deus aí. Glória a Deus. Versículo 7. Só a primeira parte, tá bom? Eu vou contar até 3 e nós vamos ler junto. 1, 2,
3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Mais uma vez. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. se assente. Para ficar melhor o tempo que nós temos aqui para ministrar a palavra, espero que Deus nos dê graça. Diga assim: Jesus, Jesus, fale comigo. fale comigo. Para você memorizar melhor esta mensagem, eu quero colocar um tema nela. Não colocar por minha vontade, mas aquilo que Deus tem ministrado durante esses dias em meu coração. Compartilhei com o pastor Charles durante essa semana. Eu ainda creio na revelação do Espírito Santo. Há muitos pregadores, há muitos intitulados que a tecnologia ajuda ele a preparar o melhor sermão. Não estou falando para mostrar que eu fiz, não, mas eu tenho o costume, e guardo esse princípio comigo, pastor Oliveira, de sentar na mesa, na cadeira, colocar sobre a mesa 4, 3 Bíblia e ir comendo, buscando referências. E enquanto eu estava estudando esse tema durante esses dias, a minha vontade no quartinho era pular, era chorar, era dizer: Deus, obrigado. A minha vontade, irmão, era pregar naquela noite. Eu não sei se eu vou conseguir expressar tudo aqui, o tempo não vai ser propício para a gente ministrar, porque esse tema ele é muito amplo, desperta tu que não. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga para alguém aí do seu lado, diga assim: a tua atenção pode salvar você. Aleluia. Se você der ouvido, se você despertar. Alguém aqui já gritou em trânsito e viu alguém que ia atravessar a rua e disse: não atravessa o carro. Alguém já aconteceu isso? Já. E a atenção daquela pessoa, pelo seu grito, você salvou aquela pessoa. Ou alguém já recebeu um grito desse dizendo assim: ei, desperta, toma cuidado. A tua atenção salvou você. É um desafio esse tema para a igreja. Continua sendo um desafio para a igreja, ainda mais nesses tempos atuais. Você quer ver que todos nós temos algo adormecido dentro de nós? Quem tem algo adormecido dentro de você aí? Ninguém, só eu. Pensa que você já é. Era para você estar no céu. Todos nós temos algo adormecido. Vou dar algum exemplo só para abrir a sua mente para a mensagem. Você lembra quando você orava antes das refeições, você já não ora mais? Você lembra quando você dobrava o joelho antes de dormir, você já não ora mais? A nossa irmã abençoada acabou de cantar: é tempo de nós orarmos? É tempo de nós jejuarmos? É tempo de nós santificarmos? Aleluia. Já pegou nós aí, porque nós não oramos tanto, nós não jejuamos todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Essas palavras não foram de um homem comum. João só. E ouviu de quem? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Temos algo
estamos adormecidos dentro de nós. E às vezes o passado, ele nos assombra. Ele coloca tensão em nossa vida. Ele coloca tensão em nossa consciência. Porque cá para nós, algum momento nós vacilamos. Em algum momento você dormiu. Em algum momento você cochilou. Em algum momento você ficou adormecido. E aí a consciência, pastor Oliveira, ela nos acusa. Porque quem nunca se perguntou, eu poderia estar melhor, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter despertado, é verdade, era para eu estar mais longe. Quando Paulo escreve a igreja de Éfeso, abra lá no tema, Efésios, Aleluia. glória a Deus, capítulo 5. Posso dar vontade aqui? Meu irmão, se eu sentir muito calor, a pressão baixa, a pressão altera. 45 anos, parece 25, né? Deus, Pai. Mais 45 anos, a pressão parece que começa a descontrolar. A era da igreja se iniciou em Atos. Deus, ele proporcionou a esta igreja um poder sobrenatural chamado Espírito. Prega comigo, irmão, vem comigo. Chamado Espírito Santo. Diga assim: eu sou templo do Espírito Santo. Com a perseguição da igreja, melhor segurar já. Obrigado. Com a perseguição da igreja, está com calor, né? Isso é quente. O evangelho foi se expandindo. Na terceira viagem de Paulo a Éfeso, terceira viagem missionária de Paulo à igreja de Éfeso, Paulo começa a estabelecer as igrejas na Ásia. E quando ele escreve esta carta à igreja de Éfeso, Paulo está preso em Roma. Ele diz, ainda preso, uma carta, Alexandre, para fortalecer, não para dizer que tem algo errado, mas simplesmente dizendo assim: ficai firme, seja forte. Se há alguém entre vós aí cochilando, desperta, ficai atento. Então Paulo direciona esta carta a Éfeso e diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Podemos trazer esse sono da indolência para a nossa vida espiritual, como muitos aí fora dormem, e até mesmo dentro. Quem sabe, eu vou fazer a pergunta de novo: quem não tem algo adormecido dentro de você, irmão? Já levantou meia dúzia. Tem gente que está preguiça até levantar a mão. Vou perguntar de novo: quem, depois desse cenário que eu já desenhei, quem nunca, se você olhar para dentro de si, não tem algo que precisa acordar? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E a vida espiritual daqueles que não conhecem a Jesus, Deus, ela é morta, adormece. O teu espírito
não tem vida, porque não recebeu o Espírito de vida. As suas ações são de mortos. E você quer ver? Não há nada pior do que uma pessoa andar enganada e enganar-se a si mesmo. Você quer ver como nós somos práticos, Fátima, em querer cumprir as nossas fraquezas? Eu não posso mostrar que eu estou. Eu não posso mostrar para o pastor, mas dentro de si só Deus conhece você também. Para de ser, desculpa falar desse jeito, nós estamos entre a igreja e essa é uma carta, é um tema, é propício para pregar a igreja. Quem aqui ainda não aceitou Jesus? Levanta a mão que eu quero conhecer. Tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda? Está com vergonha, irmão? Levanta a mão. Qual é o seu nome? Ivan. Amém. Até o final quero te dar um abraço, Ivan. Então o homem precisa desse despertamento. Só que nós somos práticos, nós inventamos algo para adormecer, cobrir tudo isso dentro de nós. Eu não quero mostrar que eu estou dormindo. Eu não quero te mostrar que eu não estou orando mais como eu orava antigamente. Eu não quero mostrar mais para o pastor, para a igreja, que eu não estou lendo mais Bíblia como eu li antigamente. É tão lindo isso daqui. E eu quero pular de Efésios, da carta de Efésios, para Apocalipse capítulo 2. Porque Paulo foi o que fez juntamente ali contigo, quando ele leva essa carta à igreja de Éfeso. E Paulo é um dos responsáveis para fazer o fundamento das 7 igrejas da Ásia, sendo elas a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Apocalipse capítulo 2. Você já conhece a história. Há um homem chamado João, o apóstolo João, fazia parte da igreja de Éfeso. E um dia, 90 anos mais ou menos, aproximadamente, 95 anos depois de Cristo, essa carta da igreja de Éfeso, quando Paulo escreve, é 60 anos depois de Cristo. Quando João, o apóstolo João, não João Batista, mas o apóstolo João é levado para a ilha de Patmos, ele recebe uma visitinha, nada mais, nada menos do que aquele que ele viu encarnado. Aleluia! Jesus Cristo. Aleluia! E então João começa a receber, aleluia, eu vou ler a Bíblia para não ficar nas minhas palavras. Vamos lá em Apocalipse. É uma palavra de esperança para você. Se a história de Jesus não te despertar, quem vai te despertar, irmão? Glória a Deus. Se a história de Jesus não te despertar, quem é que te desperta? Aleluia, Deus. Glória. Apocalipse capítulo 1. Versículo 13. E no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, presta atenção, vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram parecidos com metal brilhante refinado em uma fornalha, e sua voz era como a voz de muitas águas. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor,
Quando vi, olha João, Ivan, olha João, descrevendo quem apareceu para ele, Jesus Cristo. Quando vi, caí aos seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim. Olha para cá. Jesus pôs a mão sobre o apóstolo João. Glória. E diz: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Presta atenção, a sua vida começa em mim e termina em mim. O mundo começa através de mim e terminará em mim. Disse Jesus. Eu sou o que vive. Fui morto, mas agora estou aqui. Aleluia. Ele não está mais no sepulcro. Diga assim: ele está aqui. Ele está aqui. Glória a Deus. Vivo para todo sempre. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, João, escreve as coisas que tem visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois destas. Olha para mim. João recebe essa mensagem do próprio Cristo. João, apóstolo João, foi testemunha do Verbo encarnado. E agora na ilha de Patmos ele recebe uma revelação, a presença daquele que ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Você não entendeu, você não sabe porque você acredita em Jesus. Só porque, meu irmão, sabe por quê? Porque é o único que ressuscitou dentre os mortos. Acabou de falecer, com todo respeito aos nossos irmãos católicos, acabou de falecer quem? Se você visitar daqui a alguns dias aonde ele está, o seu corpo estará lá. Se você for, estará lá. Mas se você for no túmulo onde Jesus foi enterrado, aquele anjo disse àquelas duas mulheres: ele não está mais. Oh, ele não está mais. Aleluia! É por isso que você está na igreja. O poder da palavra entrou em você, você nem percebeu. Porque sabe o que é isso? O Espírito Santo faz esta obra, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é o Espírito Santo que está trazendo essa mensagem de exortação, de fortalecimento, de esperança, puxando a nossa orelha, dizendo assim: desperta, porque eu quero te dar um abraço lá no céu. Não há nada pior do que nós andarmos enganados, achando que está indo para o céu. E aí o Fátima chega lá no final, ele vai dizer assim: você já pensou, você escutar a voz que falou com o apóstolo João, dizendo assim: apartai-vos de mim que eu não vos conheço? Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Se a história de Jesus Cristo não te despertar, não é a internet, não é a ostentação, não é o coach. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meu Pai! Eu amo dizer que o meu Deus ressuscitou. Aleluia! Glória. João é incumbido a levar essa carta às 7 igrejas. Aleluia. E ele começa: eu gostaria de ler, meu irmão, mas não vai dar tempo. Eu gostaria de ler, mas vamos lá, vamos ler pelo menos capítulo 2. Acompanha comigo, Sérgio. Aleluia! Apocalipse, vamos ler junto. Glória! É tão lindo porque quando Deus, Ivan, exorta o homem, quando Deus
dela, eu vou te acertar, eu vou impactar a sua vida, mas também vai dizer assim, as cartas à igreja, as igrejas aqui, você vai dizer, você vai ver, e eu também, Deus puxando a orelhinha, Deus exortando o povo, mas Deus vai dizendo assim, ainda há uma esperança, ainda há um... Aleluia, Deus. Põe para nós, Apocalipse capítulo 2, por gentileza, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Isso. Deixa Jesus te usar. Glorifica, viu? Você quer ver como algumas coisas já mudaram na igreja? É a mídia da igreja. Glória a Deus. Mas algumas igrejas, pastor Oliveira, já se perdeu. Perdeu o sentido de glorificar a Deus. Fica tirando foto. Aleluia. Não? Todo mundo. Deus está tomando o povo aqui. Orando. Chorando. Se quebrantando. O irmão está lá. Registrando. Esquece. Perdeu um minuto que poderia ser respeitado para glorificar. Perdeu um segundo que poderia ter levantado a mão para o lado da cadeira e adorar a Jesus. Não, a nossa igreja precisa estar na mídia assim, precisa, é legal, bacana, acrescenta alguma coisa, mas não perde um minuto de adoração, não perde um minuto de glorificar o Senhor, de se quebrantar, de se arrepender na presença de Jesus. Tem ou não tem algo para ser despertado dentro de nós, irmão? Glória. Quem sabe você é uma bela irmã aqui dentro da igreja. Quando eu digo bela assim, faz de tudo, mas lá em casa precisa algo despertar dentro de você. Parece que eu estou nervoso, né? Aleluia. Vamos lá. Vamos todo mundo junto. Olha o que Jesus disse para apóstolo João. 1, 2, 3. Conheça as suas obras. Para. Olha para mim. Olha Deus. Continua. E o teu? Trabalhe a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e mete a prova os que dizem ser apóstolos, e não são. Continua. E sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, Segundo. Os versículos anteriores era Deus dizendo à igreja de Éfeso: eu estou vendo tudo. Aleluia. Eu passeio no meio da igreja. Conheço a tua obra. Sei que é paciente. Ele está elogiando. Se você ler as cartas, é ou não é, meu irmão? É Bíblia. Eu sei que tu lê. Ele elogia, mas ele repreende. Ele elogia, mas diz aonde está vacilando. E depois ele dá uma oportunidade. Aleluia. Vamos continuar. Volta lá. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Meu Deus. desperta ou não desperta? Glória. Deixa eu falar uma coisa para você, minha irmã, meu irmão. Deus se preocupa Aleluia. com você. Glória. Deus se preocupa com você. Aleluia, Deus. Primeiro amor, muitos dizem, né? Orava. É, Jesus. Todo culto não queria beber. Orava no quarto, Deus respondia na cozinha. Estava no banheiro, não sabia nem a letra do hino.
Já começaram a enrolar línguas estranhas. Parece que o primeiro amor já se esfriou? Hã? Sim. Se esfriou? Sim. Olha só, olha Deus chamando a cada igreja para a responsabilidade. Aleluia! Ei, presta atenção, servir a Cristo não é do seu jeitinho, Aleluia. não é do meu jeitinho, Glória. é do jeito dele, Aleluia, Deus. é na instrução dele. Glória. Mas por que, Adriano? Porque ele quer te levar para o céu. Aleluia. Eu lembro-me, pastor Oliveira, antigamente os crentes, humildes, simples, não sabiam nem ler, mas levantavam suas mãos e diziam: meu Jesus te ama, Glória. Ele te salva, Ele liberta, batiza com o Espírito Santo e te leva para o céu. Hoje não, Benício, hoje parece que o pregador tem que ter um grau intelectual, andar com o sapatinho bonitinho. Ei, irmão, para com isso. Volta ao primeiro amor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Continua. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu. Continua, Sérgio. Lembra-te. Segura. Diga assim para você mesmo: lembra-te. Diga o seu nome. Lembra-te, Adriano. Traz à memória aquilo que lhe dá esperança. O pior lugar para administrar. Tem administradores aqui entre nós? Tem? Administra a sua casa. Os pais de família, a mãe. Administra o seu serviço. Empresários, funcionários que administram. Existem coisas que dá para administrar muito bem e às vezes a gente vacila. Mas uma das piores coisas para a gente administrar é a nossa mente, pastor. Romanos vai dizer: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A pior coisa, Ivan, é nós administrarmos bem, fazer a gestão daquilo que nós estamos pensando. O apóstolo Paulo vai dizer: quando eu penso fazer o bem, o mal já estou praticando. Entenda, o que é isso, Adriano? Para ser crente, para aceitar Jesus, Ivan, precisa ser perfeito? Não, não é isso não, porque Jesus, ele não procura a perfeição. Sabe por quê? Porque ele sabe que não vai. Ele não vai encontrar. É graça. Mas quando você vir para Cristo, lembra que quando Jesus encontrou aquela mulher, vai dizendo, quase sendo apedrejada, morta, Jesus abraçou com carinho, com palavras de amor, e ele disse: vai agora e nem não peques mais, faça mais aquilo. Glória a Deus. Desperta do que dormes. Quem tem ouvido, Glória a Deus. não escuta o Adriano, não, essas palavras não são minhas, essas palavras pela misericórdia do Senhor. Glória. Aleluia. As coisas deste mundo, irmão, não se discernem. Não. É o Espírito de Deus que nos dá discernimento. Aleluia. O Espírito Santo está dentro de você que aceitou a Jesus. Aleluia. Puxa meu paletó, baixa. Quer que pare, irmão? Aleluia. Vamos continuar aqui. Lembra-te, pois, de onde? E Glória. quem disse para você que Jesus não te dá uma oportunidade? Aleluia. Avivamento, desperta. Estamos precisando de um avivamento? Precisamos sim. Estão dizendo, e muitos dizem, enquanto não houver avivamento, Jesus não volta para a igreja. O avivamento, o maior avivamento não é uma festa cheia de bexiga. Está linda a igreja, parabéns, Charles, cada vez que eu
mais bonita, mais cheia, materialmente bonita e espiritualmente também. Parabéns. 3 anos. A peleja vai ser pouca, meu irmão, porque Jesus está voltando. Você acha que é de bobeira? A morte de mais um Papa? Você acha que os nossos olhos estão vendo guerras? Você acha que é de bobeira o amor se esfriando dentro da igreja e a iniquidade se aumentando lá fora? Desperta, irmão. Abre os teus olhos. Se aqueles discípulos não perguntam para Jesus: Jesus, quando será isso? Calma o teu coração. Lá na frente vocês vão saber um pouco mais. Mas só vou adiantar. Jesus dizendo para os discípulos, lá em Mateus 24: quando vocês começarem a ver isso, guerras, terremotos, pai contra filho, sinais no céu, é os sinais do fim. O maior sinal de avivamento, pastor Oliveira, é alguém dizer assim: tem gente que não tem mais nem o joelho mais para dobrar, irmão, né? Nem em casa. O joelho parece que está duro. Mas ele coloca o joelhinho no chão e começa a se arrepender. E lembro-me do Salmo 51. Jesus, Deus, não retiras de mim o teu Espírito. Não me afasta da tua presença. Olha só o que Davi disse: não retiras de mim. Mesmo ainda que pecou, o Espírito de Deus ainda estava nele. E não aconteceu o que aconteceu com Saul, o ex-ungido, porque desobedeceu. Presta atenção. Olha eu entrando no outro. Eu volto já, me cobra. Mas quando Deus deu uma ordem para Saul: mata todos, ele matou? Presta atenção, irmão. 99% de boas intenções, 99% de boas intenções e 1% de desobediência é como se fosse 100 para Deus nada vale. Quando Deus se encontrou com Saul, falou: Saul, por quê? Quando o profeta vai de encontro do Saul, diz: Saul, eu não mandei? Eu não mandei? Ex-ungido, Davi. Levanta, Davi. Eu tenho boa intenção. A obra de Deus não se faz com boa intenção, mas com obediência, compromisso. Você quer ver essa igreja prosperar? Quem quer ver essa igreja prosperar? Em vidas, pessoas se arrependendo, dizendo: Jesus está enchendo o ex-traficante, Jesus está libertando. Se arrepende. É difícil, eu sei, irmão. Tem gente que não chora mais. Tem gente que perdeu a sensibilidade, meu irmão, de olhar para dentro e dizer: não tem coragem de encontrar a podridão, não tem coragem de olhar dentro do espelho. Deixa eu falar um negócio para você: quanto mais você se aproximar dentro disso, quanto mais nós nos aproximamos da palavra mais de Deus, mais nós observamos. Deus é como se fosse um espelho. Nós observamos nós, aleluia. E aí lembra-me também de Pedro: Senhor, eu não sou digno, eu sou pecador. Levanta, Pedro, levanta, filha. Arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não arrependeres. Deus é justiça também. Deus é justo, irmão. Glória. Deus é justo. Aleluia. Não, Deus conhece a palavra, mas está afastado. É simpatizante da igreja. É Jesus. Gosta de vir para a igreja porque alimenta um pouquinho. Quer Jesus por
5 e 10 minutos. Volta para casa, continua a mesma vida. Continua sem temor a Deus, sem santidade, sem oração. Glória. Cai, esquece do pé da cruz, da graça do Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Tem mais aí, Sérgio? Acabou aí. Aleluia! Segura. Deixa pra lá. Vamos pra cá. Para a igreja de Éfeso, Deus diz um elogio. Eu conheço o trabalho árduo que você está tendo. A igreja aqui está, Deus está olhando o trabalho desta igreja. Para a igreja de Esmirna, Deus diz: eu vi que você permaneceu fiel à sua fé. Para a igreja de Tiatira, o amor, a fé, o serviço. Para a igreja de Sardes, a eficiência que aquela igreja tinha. Glória. Mas para a igreja de Laodiceia, Deus não achou nada. É Deus. Que triste. Não tinha nada, Fátima, para que Deus olhasse para aquela igreja e dissesse assim: que lindo, cheira como um perfume. Quem é a igreja? Diga assim: eu sou templo do Espírito Santo. Eu estou envolvido no corpo de Cristo, da igreja. Então por que você falta na ceia? Aleluia. Glória. Porque chega uma visita lá na sua casa, você já não vai mais para a ceia. Comunhão com Deus e comunhão com os seus irmãos. Aleluia, Jesus. Aí Jesus também, Deus também manda repreensão para aquelas igrejas. Para Éfeso ele diz: abandonaram o primeiro. Que triste. Quem gosta de ser cobrado aqui? Quem gosta? Hã? Ninguém gosta de levar um puxãozinho de orelha, Alexandre. Ei, conserta aí, ó, onde você está pisando. Mas é Deus. Aleluia. É Jesus preocupado com a igreja lá na Ásia. Glória. Apóstolo João, leva lá. Vamos ver se esse povo desperta. Aleluia, Deus. E graças a Deus, chegou o evangelho a mim e a você. Aleluia. Que riqueza nós temos. Glória. Aleluia. Esses dias. Glória. Eu trabalho, pastor Charles, Deus preparou uma porta para mim lá em São Paulo. Da noite para o dia. Quero ficar pertinho. Aleluia, Espírito Santo. O meu patrão, o meu chefe, ele é árabe, muçulmano. O gerente também. E esses dias eles entraram numa conversa de Bíblia, perto da Páscoa. E eu quietinho, novo, né? Não vou falar nada aqui por enquanto. Mas se vir, conversa vai, conversa vem, o gerente pergunta: e você, Adriano, é católico, evangélico? Eu falei: eu sou cristão, sou evangélico, acredito em Jesus Cristo. E aí conversa vai, conversa vem, ele dizendo: nós não acreditamos na ressurreição de Jesus. Jesus para nós é como se fosse um profeta, como Maomé. E eu dentro de mim, doido. Jesus, falo. Faz de louco para ganhar os loucos. Aleluia. Eu só fiz uma pergunta para ele. Hein, Deus? Eu falei assim: mas me diz o seguinte, Yosef, quem é o seu Salvador? Aí você me pegou. A resposta dele: aí você me pegou. Aleluia. Eu glorifico a Jesus. Aleluia. Sabe que você pode ficar de pé, irmão? Levantar sua mão e dizer: o meu Salvador é Jesus Cristo.
ressuscitou. Só para despertar você hoje aqui que anda meio perdido, sem convicção para onde você vai. Ei, presta atenção, se acende, só para você não dormir. Tem mais 5 minutos, Charles? Quem aguenta mais 10 minutos aí? Dá um vaso lá atrás, lá. Vai embora, vai embora. Vou mesmo para São Paulo daqui a pouco. Essa água é minha? Água de coco. Eu pedi pro Charles água de coco. Deixa eu ver se é. Ele nem escutou. Eu pedi água de coco para você. Deixa eu ver. Rapaz, é de coco mesmo. Sabor de coco, Senhor. É o maná. O maná tinha todo dia o gosto que eles quisessem. É picanha? Eu não sou Lula não, mas toma. Aleluia. Aí Jesus manda os 7 elogios para a igreja. A igreja, tá legal. É assim, irmão. Você acerta uma vez, parece que a sua vida espiritual está 100%. Cuidado. Você pode andar enganado, e não há nada pior do que andar enganado e enganando a si mesmo. Mas ele começa também a repreender. Para Éfeso, a igreja de Éfeso esqueceu, abandonou o primeiro amor. Para a igreja de Esmirna, não há nenhuma repreensão, Alexandre. Para Pérgamo, eles andavam tropeçando ali nas doutrinas, como algumas igrejas ainda hoje, Fátima. Existe igreja de tudo quanto é jeito, tudo quanto é gosto, Ivan. Se você quiser, aí eu quero ir, beleza, mas é a reverência e os princípios. Nós estávamos conversando. Ei, sabe por que a igreja precisa despertar, Deus? A igreja, as instituições, porque a igreja de Jesus Cristo, quem dirige ela é o Espírito Santo. Existe os remanescentes, irmão. Não se dobra a Baal, permanece nos princípios. Paulo vai dizer nas cartas dele: preserva a sã doutrina que aprendeste dos apóstolos. Ah não, a Bíblia não é bem assim, só para você ganhar mais dizimista na igreja. Não pode ficar e para de avisar, irmão. Quem passa a peneira é Jesus Cristo e conhece a cada um. Conhece o teu coração. Aleluia, Deus. Glória. Aleluia. Para a igreja de Tiatira, a imoralidade estava lá. Para a igreja de Sardes, era uma igreja superficial, sabe? Parece um show. Você entra no culto e sai da mesma forma, Alexandre. Se não tiver, Aleluia. se não tiver palavra, é 20 louvores em 10 minutos, 5 minutos de mensagem. É luz, é fumaça subindo, é um monte de coisa, irmão. Não estou dizendo que Deus não possa estar lá, que Deus não possa falar lá. Glória. Vou te dizer um negócio. Aleluia, Jesus. Macumbeiro se sente bem dentro do centro de macumba. O espírita se sente bem no salão deles. Cuidado com esse negócio. Eu gosto de me sentir bem naquela igreja. Cuidado. A porta é? A porta é? Glória. Ai, se o pastor Charles, se o líder respeita a autoridade pastoral, meu irmão. Aleluia. Tem gente que não tem mais submissão, cria contenda dentro da igreja, divisão. Conhece aqui, ó, para contar a história para ele. Hã? Não gosto de ser mais submisso.
Para a igreja de Filadélfia não tem nenhuma repreensão. É a igreja que para nós devemos olhar como exemplo. Não dizendo que as outras também nós não podemos tirar algo de bom. Tipo dizendo para essa: olha, perdeste o primeiro amor? Presta atenção hoje, vocês da igreja. Cuidado para não perder o primeiro amor. Aleluia. Não descarte essas coisas. Glória. Para a Laodiceia é indiferença. Mas para todas elas, para todos esses erros, para todos esses processos que está faltando, Deus sempre abre uma porta da graça. Aleluia. Deus sempre abre uma oportunidade. Glória. Aleluia, Jesus. Lembra-se e se arrependa. Glória. Aleluia, Jesus. Tema, seja fiel, arrependa-te. O que pode levar o ser humano ao inferno, à condenação, preste atenção, não é os seus pecados, e não estou te dando aqui a liberdade de você viver no pecado, não entenda isso, porque aí é libertinagem, você achar que pode fazer tudo, mas nem todas as coisas nos convém fazer. Aleluia. O que leva o homem à condenação é a falta do arrependimento. Glória. Jesus nunca insistiu para os fariseus o seguir. Ele pregava a verdade, creia quem quisesse. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas o convite, Ivan, o convite de Jesus para você hoje, para nós, era dizendo assim: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e siga-me. E eu vou fechar. Apocalipse 2:7. Quem despertou aí? Levanta sua mão. Deixa o céu registrar. Não sou eu não. Levanta sua mão. Deixa o céu registrar. Aleluia, Deus. Glória, glória, glória. Aleluia, Jesus. Espírito Santo. O amor de Deus é tão grande. Presta atenção, você que está desligado ainda aqui. Presta atenção. O amor de Deus por você e por nós é tão grande que Ele nos corrige. Ele mostra para nós aonde nós estamos. Vamos dizer bem aberto: nós estamos lá. Alguém diz: nós estamos vacilando. Abre o teu olho. Fique esperto. Desperta. Seja homem, homem de Deus. Seja mulher, mulher de Deus. Seja jovem, jovem de Deus. Seja marido, marido de Deus. Seja mulher, mulher esposa. Seja esposa de Deus. Seja filha, filha de Deus. Seja crente em Jesus. E aí depois, para nós fecharmos, é tão lindo. Porque Apocalipse, esse capítulo, Alexandre, João, o apóstolo João, leva essas cartas às igrejas daquele momento atual. Precisava chegar essa igreja essa carta nas igrejas da Ásia. Mas posteriormente, João começa a enxergar coisas que ele nunca viu. E aí Deus começa a dizer para ele: escreve essas coisas para a igreja presente e a igreja lá do Caetetuba. Quando eles chegarem naquele culto, eles saberão isso. A igreja futura. Aleluia. Aleluia, Deus. E aí, versículo 7 do capítulo 2. E se eu despertar, Adriano, e manter a minha posição firme, glória a Deus, quem vai te recompensar é o Senhor.
Quem crê no céu? Quem quer ir para lá? Olha, a eternidade começa aqui, tá? Não pensa você que uma reza de 7 dias vai purificar a tua alma. Quem purifica a tua alma é o sangue do Cordeiro. Mas aí no último minuto eu escolho Jesus. Espera o último minuto, desperta não. E a voz de Jesus para João, dizendo isso, irmão, eu fico imaginando como João saiu daquela ilha. Eu fico imaginando como estava o coração do apóstolo João. Deixa eu avisar o pastor da igreja de Éfeso. Deixa eu dar um pulinho lá em Esmirna. Quem tem ouvidos? Quem tem orelha? Tem uns que tem um maior que o outro. Mas quem tem ouvido, irmão, não é entrar por aqui, sair por aqui. Quem tem ouvido, ele escuta. A mensagem vai assim, ó. Depois que a palavra, olha só, a palavra de Deus vai dizer: Senhor, escreve a tua palavra no meu coração, para eu não, uma vez cravada aqui, os seus pensamentos são renovados. Você já não pensa em roubar que nem roubava antes. Desperte em você que você mentia, parou de mentir. Você queria levar vantagem e agora não quer mais. Você começa a agir com justiça, a agir com respeito, a andar na rua e pedir com licença. Dá licencinha, ô minha senhora, eu estou falando coisa simples só para despertar a sua mente. Sente aqui é o seu lugar no ônibus. Tanta coisa que aconteceu, meu irmão. Deixa eu terminar aqui, senão eu vou longe. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A quem perder, a quem não despertar, a quem estiver dormindo. Fala mais alto, irmão. É a quem cochilou? É a quem desistiu? É a quem vencer. A quem vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida. Olha o poder da palavra, sério. Aquele que vencer, fica de pé, em nome de Jesus. Desperta, e a luz do Senhor resplandecerá sobre vós. Diga assim: eu sou sal da terra, luz do mundo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2:11, dá tempo aí, Sérgio, acompanha eu. 2:11. Qual será o seu último estado, irmão? Qual será o seu último estado, irmã? Quando eu estou dizendo estado, não estou falando de país, de São Paulo, Mato Grosso, não. Quem aqui já recebeu a notícia daquela pessoa que está no UTI? Abaixa um pouquinho. Está lá no UTI. Aí você pergunta qual é o estado daquela pessoa, no UTI, irmão. Quem tem gente lá no UTI? Quem conhece alguém aqui? Já levanta a mão. Eu estou com um conhecido lá. Diga assim: Jesus, abençoa, guarda, livra, salva. Quando Jesus está dizendo assim, ao quem vencer, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer não receberá. Aí é o 2:11, né? Me perdi agora, irmão. Volta no primeiro. 2:7.
Bora lá. Glória a Deus. 2,7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a Israel. Quem vencer dali hei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E a pergunta para nós hoje é: qual será o seu último estado, irmão? Será que quando Jesus vir sobre as nuvens, Ele vai nos encontrar dormindo, cochilando? Qual será o nosso último estado, Alexandre? De vencedor ou de perdedor, irmão? De desistente? Qual será o nosso último estado? Ao que vencer dali hei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O 2 e o 11. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda. 2,17. Vamos lá com calma. É a Bíblia. Quem gosta de Bíblia? Aleluia, Deus. Quem tem ouvidos, vamos lá todo mundo junto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei a comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. oh glória. Apocalipse 2, 26 e 27. Está acabando. Aleluia, Deus. Glória. Isso daí é só uma injeção de ânimo, irmão. É só uma mensagem de esperança. Ou você vai ficar dormindo, ou você vai chegar lá. 2, 26, 27. Eu vou ler aqui. Glória a Deus. Ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações. E o 27. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Apocalipse 3, 4, 5. Mas em Sardes também tem algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Olha só, na igreja de Sardes existem algumas pessoas que não dormiu, Aleluia. não contaminou as vestes. Glória. Elas andarão comigo, disse Jesus, vestidas de branco, pois são dignas. E o 5: assim o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. Oh Deus! Quem tem o nome escrito lá? Quem já aceitou Jesus? Quem já disse assim: Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. A promessa ao vencedor é: eu não riscarei o seu nome. Aleluia, Deus. 3:11. Eu venho sem demora. Abaixa um pouquinho. Pode deixar bem baixinho, Fudinho. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Farei do vencedor. Olha só, eu vou traduzir aplicando para hoje. Jesus dizendo: farei de você uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. 3:21 e a gente encerra. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Se essa mensagem não despertar você, meu irmão, todas essas promessas, Alexandre, leia. Aleluia.
não despertar nós, igreja, e você voltar para casa igual, meu irmão, o que mais vai despertar você? Jesus exortando, Jesus abraçando, Jesus mostrando a porta da graça para você se arrepender. Tem alguém aqui que quer receber? Posso, Charles? Charles, Aleluia. feche seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Seja obediente, irmão. Recebe a bênção do Senhor. Quer a bênção, mas não quer obedecer. Você tem que glorificar a Deus pelos pastores, presbíteros que pregam a mensagem para você. Você sabia disso? Você tem que agradecer ao Senhor pelos homens e mulheres que pregam e ministram a palavra de Deus a você. Feche seus olhos e começa a orar. É só você, Deus, você e Deus. Você sabe onde você precisa despertar. Você sabe onde você precisa despertar. E você que não aceitou a Jesus, se quiser vir aceitar Jesus aqui à frente, eu vou dizer para você, eu não faço apelo. É muito terrível você dizer que o Evangelho precisa apelar para aceitá-lo. É pesado demais. A não ser que ele seja pregado de qualquer maneira, Deus. Vem, que vem. Jesus já te aceitou, meu irmão, lá na cruz do Calvário. Você tem que olhar para o sacrifício, o amor de Jesus lá na cruz, e lá abraçar Jesus arrependido, dizendo: Jesus, eu não fico sem você. Escreve meu nome, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Não preciso fazer apelo demais. Como dizia uma irmã, meu evangelho, meu cristianismo não é R$1,99, não está em qualquer lugar. Foi pago um preço alto na cruz do Calvário. Prega o evangelho, e aquele que crê, irmão, e aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, diz a palavra de Deus. Romanos vai dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque eu preciso despertar, Adriano, para não trazer o juízo para você mesmo. Deus, desperta em nós. Nós precisamos despertar, Jesus. Despertar do sono da indolência. Precisamos, Senhor, despertar, Senhor, na nossa vida de oração. Precisamos despertar, Senhor, ó Deus, ó Pai querido, a nossa vida, Senhor. Somente o Teu Espírito, Pai, para fazer essa obra maravilhosa dentro de nós. Toma essa igreja com poder, Pai. Toma nossas vidas com poder, Senhor. Que o Evangelho da paz, Pai. Que o Evangelho da libertação. Que o Evangelho da cura. Que o Evangelho da salvação seja pregado nesse púlpito, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Você consegue dar abraço a alguém aí? Dê um abraço aí. Dê um abraço a alguém. Diga assim: desperta. Jesus conta com você. Jesus conta com você. Jesus conta com você. Jesus conta com você. Alguém quer aceitar Jesus? Ivan quer aceitar Jesus Cristo? Ainda não? Amém. Que Deus te dê uma outra oportunidade. Aplauda Jesus.